Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, eu vou começar a live de hoje, a live de número 3 aqui do canal. A gente vai falar sobre planejamento financeiro, certo? Bom, esse é um tema muito importante. Na primeira live a gente falou sobre o sistema financeiro. Na live 2 nós falamos aí sobre o mercado financeiro, a bolsa de valores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o planejamento financeiro, como é que você se programa através de técnicas ali, algumas teorias para você entender e aplicar na sua vida e cuidar melhor do seu dinheiro ao longo da sua vida. Ok, vamos começar aqui. Eu vou jogar a apresentação para cá e a gente já começa então. Bom, então o que seria o planejamento financeiro, né? Bom, planejamento financeiro nada mais é do que um processo, né, que a ideia é ajudar as pessoas e famílias, casais a se organizar sua vida financeira através de uma elaboração de estratégias, né, a fim de atingir os seus objetivos de vida. Então, a ideia aqui é passar alguns conceitos e teorias e dar ferramentas para que vocês apliquem, né, são bem práticas, apliquem esses conceitos de planejamento financeiro na vida de vocês e que ajudem na organização das suas finanças e na conquista dos seus objetivos. Eu acredito muito nessa questão do planejamento. Isso traz uma diferença significativa na vida financeira da pessoa, do casal, das famílias. Então, traz mais tranquilidade, tem uma organização melhor e aos poucos você vai chegando aí nos seus objetivos, atingindo seus objetivos, certo? Então, eu queria primeiramente trazer um conceito aqui, que é um conceito chamado ciclo de vida financeiro. O que seria esse ciclo de vida financeiro? Um cara chamado Modigliani, ele investiu muito nessas pesquisas sobre como que é um ciclo na média de uma pessoa, né? Ele é um italiano que viveu muito tempo nos Estados Unidos, ele até ganhou um prêmio Nobel. E ele tem esse gráfico aqui, que no eixo vertical a gente tem o seu patrimônio, né, a sua quantidade de renda acumulada no eixo vertical, e no eixo horizontal seria a sua idade. Então ele mostra ali que basicamente a gente tem 3 ciclos, né? Tem primeiro o ciclo de construção, que você está no começo da sua idade ali, começando a trabalhar, então você não tem uma grana tão grande ainda assim para fazer rentabilizar. Então você está num processo de construção patrimonial. Depois você vai para uma fase de acumulação, que aí sim você já teve um período ali se capacitou, né? Foi evoluindo no seu trabalho, na sua carreira, e aí seria um período aí de maior acumulação. E depois chega um momento que você se aposenta e vem um momento de desinvestimento. Aí você vê lá no gráfico o seu patrimônio caindo ali, né? Basicamente, na média, geralmente é isso que acontece. Mas não necessariamente esse gráfico funciona dessa linhazinha, essa curva mais ou menos normal que a gente está vendo aí. Geralmente, por exemplo, na faixa dos 30 anos, as pessoas decidem se casar, né? Ali na faixa dos 30 anos. Então, você acaba tendo, por exemplo, a pessoa que mora com os pais, ela se casa e aí vem a questão das dívidas, né? É o momento que ela vai acabar se endividando. Porque geralmente quando você mora com seus pais, você não tem muitos gastos, né? No começo você paga uma ou outra conta ali, e aí quando você casa, você geralmente vai querer comprar um apartamento, e aí que você meio que perde essa sua capacidade de investimento, de poupança, né? De acumulação. É como se tivesse uma queda, né, no gráfico ali, nessa faixa de idade, e depois ele volta a subir novamente, porque você e o seu parceiro ali, a pessoa com que você escolheu para formar uma família, vocês vão crescer na carreira, vão ganhar mais dinheiro ao longo do tempo
isso vai se pagar ao longo do tempo, você vai ter um acúmulo ali, né? E inclusive nas mentorias, assim, pessoas na faixa de 30 a 40 anos acabam meio desanimados, assim, falando para mim que deveriam ter começado mais cedo. E isso acaba sendo é como uma autossabotagem, sabe por quê? Porque na faixa ali dos 20 e poucos anos, você não tem tanta grana ainda para começar a investir na média, né? As pessoas não têm um capital relevante ali que vai fazer tanta diferença na vida da pessoa. Porque, por exemplo, assim, ó, poupar 50, 100 reais, se for a sua capacidade de poupança, só esse valor, 50, 100 reais, ok, é um esforço digno, você está conseguindo poupar ali os 50, 100 reais, mas assim, isso não vai fazer muita diferença na sua vida. Talvez, para você ter uma capacidade de poupança aí de 500, 1.000, 1.500 reais, isso demora um pouco mais, né? Porque no começo da sua carreira você não vai ter essa capacidade, né? Se você tiver essa capacidade de poupança nessa faixa etária e tiver já pensando nisso, no seu futuro, na sua aposentadoria, ótimo, né? Mas a pessoa que chegou ali na faixa dos 40 e não tem grana investida, assim, primeiro que você não tem outra opção, né? Você não pode mudar o passado, então acabou. Você só pode agir agora. Mas assim, é bem provável que a sua capacidade de poupança agora, né, seja muito maior do que lá nos seus 20 e poucos anos, entendeu? Então você vai correr atrás do prejuízo agora fazendo aportes maiores. Então esse é um gráfico bem interessante de observar. E aqui a gente tem dois problemas relacionados com a vida. Relacionado com a vida, exatamente. Que é o seguinte, a nossa expectativa de vida hoje, ela está cada vez mais aumentando, né? Na época que Modigliani fez esse levantamento, ele calculava ali que na faixa dos 65 anos a pessoa ia aposentar e ia viver ali até uns 75 anos. Só que hoje não é o que acontece, né? Então a gente tem dois problemas que a gente tem que lidar. Eu até anotei aqui. São dois riscos, né? Um é o risco de viver muito, porque se você viver muito e você não se planejar direito, pode ser que acabe a sua grana no momento do desinvestimento. E aí você vai passar por necessidades com uma idade mais avançada, e aí vai ser muito difícil esse momento, porque você vai depender de outras pessoas, né? E o de não viver o suficiente, né? Vamos imaginar que você está construindo a sua família ali e tudo mais, e aconteceu um acidente, você ficou inválido, ou uma fatalidade, e talvez você seja a pessoa responsável ali para cuidar seria o pilar financeiro da família. Então, esse é um grande problema que a gente pode contornar através de seguros e outras estratégias, né? Então, mas acho que é um gráfico para a gente refletir, pensar o que a gente está fazendo, em qual fase da vida que a gente está aqui e se realmente a gente está acumulando esse patrimônio pensando para o nosso futuro, né? Então, fica essa reflexão e essa análise aí do Modigliani no ciclo de vida financeiro. Bom, aqui a ideia é trazer um guia de planejamento financeiro em alguns passos e algumas estratégias para que a gente reflita, que a gente pense um pouco sobre cada um deles e que vá nos ajudar a tomar melhores decisões, a fazer um melhor planejamento financeiro para a gente conseguir passar bem ali por todos aqueles ciclos financeiros, ciclos de vida que a gente viu agora há pouco no gráfico do Modigliani. Então, vamos começar aqui com o primeiro passo, que seria calcular o seu patrimônio. Bom,
O objetivo aqui é saber o seu patrimônio líquido, né? Você precisa saber exatamente o quanto que você tem. Nesse ponto aqui, pode ser a sua casa própria, os seus investimentos, carro, dinheiro guardado, tudo que você tem de bens, né? É importante você anotar isso, talvez planilhar dívidas que você tenha a receber de alguém. Tudo isso vai compor o seu patrimônio, né? E aí você coloca lá um valor de mercado por os bens que você tem, seu carro, seu imóvel. E, e também anotar os seus passivos, né? Todas as suas dívidas, você tem empréstimo, tem financiamento, e fazer um balanço ali. Você tem, né? O seu patrimônio está positivo ou ele está negativo, né? É importante a gente saber isso logo de cara, que pelo menos uma vez por ano fazer esse acompanhamento e ver a evolução do seu patrimônio, né? Eu tenho uma planilha que faço esse cheque mensalmente ali, principalmente dos investimentos, mas todo o seu patrimônio como um todo é importante que você faça esse cheque anual aí para avaliar como é que tá, né? Se está crescendo seu patrimônio, está diminuindo, está contraindo dívidas, então cartão de crédito, empréstimos. É importante a gente saber e avaliar esses pontos, né? Se você tem dívida, é importante saber juros, né, os prazos, taxa de administração e outras coisas que você possa julgar relevante, né? E aí, dentro do para pensar aqui, eu trouxe algumas perguntas para que você reflita no final dessa análise, né? A primeira é: minha riqueza é positiva ou negativa? Seu patrimônio está crescendo ou ele está diminuindo, né? Não dá para viver no automático ali e deixar a vida levar. A gente precisa se planejar e fazer esses cheques, né? Porque se você não mede, você não gerencia. E se você não gerencia, você não controla nada, né? Então, é importante que você faça essa análise aí de tempos em tempos. É importante também pensar assim, os seus ativos estão gerando receita ou está gerando despesa? Por exemplo, você colocou lá do seu patrimônio como um ativo, mas o seu carro ele é uma despesa para você, né? Quando você investe, por exemplo, em fundo imobiliário, é um ativo que está te gerando receita, né? Você recebe um aluguel todo mês, né? Então, gerou receita, está rendendo quanto de juros, né? Quanto de dividendos ali as ações estão rendendo para você? Quais são os riscos desses investimentos que você tem? Então, é importante que você saiba disso. Outro ponto aqui, sobre as suas dívidas, se você tiver, elas vencem em curto, médio e longo prazo. Quanto de juros você está pagando em cada uma dessas dívidas, né? Você poderia conseguir juros menores, né? Eu tenho um exemplo aqui do financiamento do meu apartamento, que eu tinha um financiamento de taxas altíssimas, acima de 11% com a Caixa, e o que aconteceu foi que as taxas de juros foram caindo, ali a Selic foi caindo, e os bancos foram ajustando essa taxa de juros, e eu consegui fazer uma portabilidade aí para o Santander, que caiu para 6,99. Então, minha parcela caiu muito assim no financiamento, e isso deu um fôlego ali, né? Reduziu os juros, começou a sobrar mais grana para investir. Então, dentro do primeiro passo, calcule seu patrimônio. Esses são os pontos principais que você deveria avaliar. O segundo passo, registrar suas receitas e despesas. Bom, então o objetivo aqui seria descobrir se você está vivendo de acordo com suas condições financeiras, né? Se você gasta mais do que ganha, e aí para isso você precisa detalhar todas as receitas e todas as despesas. E aqui, aí como você vai fazer isso? Pode ser no caderno, uma planilha, aplicativo, o que for melhor para você. Mas aí o que é importante aqui, né? O alerta de importante. Registrar tudo, todas as despesas, né? Até aqui não são mensais, tipo imposto, seguro, matrícula, curso, despesas que são sazonais ali, que não acontecem todos os meses, você precisa ter planilhado isso. Renda extra que você venha fazer, por exemplo, além do seu salário ali, que tem o 13º, férias, incluir isso no seu controle.
e fazer esses registros aí de tudo, empréstimo, financiamento. Isso já vai te ajudar, se você fez o primeiro passo ali, essas informações vão estar mais fáceis, né? Ideias aqui, dentro de ideias do amarelo, da lâmpadazinha aqui, talvez você fazer uma divisão ali entre o que são itens essenciais e não essenciais, investimentos, financiamentos, deixar isso bem separado para ficar mais fácil depois na hora de tomar uma decisão, né? E restituições, por exemplo, pagamento de imposto de renda, isso tem que estar incluído também dentro das suas receitas ou despesas anuais. E aqui, dentro do Para Pensar, nesse registro de suas receitas e despesas, você deveria, analisando isso aqui, você está superavitário ou deficitário? O que seria isso? No superavitário está sobrando mais grana ou deficitário está faltando grana? Você está ficando negativo no final do mês? É importante saber isso. Porque aí você tem que adequar o seu padrão de vida para você ficar ali no equilíbrio, né? Quando você separa ali em despesas essenciais e não essenciais, as não essenciais você conseguiria cortar alguma coisa das que não são não essenciais, e as essenciais você conseguiria reduzir, pelo menos? Quais as taxas de juros das suas dívidas? Quanto rende seus investimentos? Isso é um outro ponto, porque imagina que você tem uma dívida pagando juros altíssimos e você também tem uma carteira de investimentos. Às vezes, ali, e na maioria dos casos, as taxas de juros que você está pagando ali da sua dívida é muito mais alta do que o rendimento dos seus investimentos. Então, é bom fazer esse cheque aí da dívida que eu estou pagando, do quanto rende meus investimentos, porque se os juros da dívida estiver muito alto, vale a pena eu pegar esse investimento para quitar logo essa dívida para não pagar tantos juros, né? E depois começar o meu processo de investimento novamente, mas aí tendo essa liberdade maior para investir, porque eu já eliminei essa dívida que estava minando ali minha capacidade de investir. Então fica essa reflexão aí para pensar. Agora vamos para o passo 3. Esse aqui é chovendo molhado, né? Falo sobre isso muito nas mentorias, que é um dos primeiros passos para quem está pensando em investir, tem que já ter uma reserva de emergência, né? Então, situações inesperadas, não planejadas, podem ocorrer a qualquer momento. Ficar desempregado, ter um gasto adicional ali com uma batida de carro, algum problema de saúde que o seu convênio não cubra. Então, como é que a gente se programa, né, para montar essa reserva de emergência, né? Se você fez os primeiros passos ali, nos primeiros passos você já avaliou o seu fluxo de caixa e quanto você precisa para se manter dentro do mês. E aí, o ideal é que você tenha pelo menos de 6 a 12 meses desse custo mensal. Se você ali para se manter dentro do mês é 4 mil, então você vai precisar de 6 vezes 4, 24, no mínimo 24 mil reais ali para poder se manter, para deixar como reserva. E o ideal é que você deixe 12 meses desse seu custo mensal para ficar mais tranquilo. Isso é o que você deveria fazer agora, né? E o que seria de importante nesse passo? De incluir todas as suas despesas, né? Para poder calcular ali a sua renda mensal, todas as contas, financiamento, tudo que você precisa para se manter dentro do mês, né? E por prudência, o ideal é que você tenha 12 meses desse custo de vida só para reserva de emergências, né? E o ideal aqui, né? Você deveria se concentrar inicialmente toda a sua capacidade de poupança nessa reserva. Porque se você está pensando em fazer isso para a sua vida toda, né? Pensando no seu futuro lá, nos seus desinvestimentos, como a gente viu lá no gráfico, então você não precisa ter. É claro que você tem que ter. Se você ainda não tem essa reserva, você deveria pensar nela o quanto antes, mas entre o investimento e a reserva,
comece pela reserva e não tenha tanta pressa em ir direto para os investimentos se você ainda não tem uma reserva relevante. Aqui como ideia dentro desse passo, seria aconselhável você deixar essa reserva em investimentos de baixo risco, né, e que possam ser resgatados facilmente, né, em caso de necessidade. Então, uma sugestão aqui seria um Tesouro Selic, por exemplo, que você tem uma liquidez D+1, né, você solicita o resgate hoje e amanhã está na tua conta, ou até mesmo na poupança, se for o caso, que aí você consegue resgatar, utilizar até aos finais de semana. E sempre que você usar essa reserva, você tem que recompor, né? Então, fica aí o momento ideia para essa emergência. E para pensar, né, aqui para refletir sobre essa questão da emergência, eu vou deixar algumas perguntas, né? Por exemplo, se você fica desempregado ou sua renda, você não tem mais renda, por quanto tempo você conseguiria sobreviver, cobrir as suas despesas aí sem pegar um empréstimo, né? Você já parou para pensar nisso? Você sobreviveria um mês, 15 dias? Você tem 12 meses aí para se manter se você perdesse seu emprego hoje? Se você já tem uma família, né? Se você vier a faltar, uma fatalidade com você, como é que ficam seus filhos, sua esposa? Tem algum dependente? Ficaria alguma coisa para eles, né? Que tipo de situação pode acontecer com você, né? Que exigiria o uso da sua reserva para emergências, né? Então, a gente está exposto a muitos riscos e estamos sujeitos a perdas, né? Patrimoniais, carros, imóveis, danos pessoais, problemas de saúde, invalidez, morte, tem muita coisa que pode acontecer. Às vezes nem a própria reserva seja suficiente para isso, né? É importante a gente até pensar em seguros nesses momentos, né? Principalmente para seguro de vida, para dar mais tranquilidade para as pessoas que são dependentes de nós, né? Para quem tem família, principalmente. É importante pensar nisso também, tá? Seguros são bem importantes para quem está realmente disposto a construir um patrimônio ali e trazer mais tranquilidade para sua família. Bom, o quarto passo aqui. O quarto passo é planeje-se para o futuro. Planeje-se para o futuro. Por quê? Né? Vai chegar o dia da sua aposentadoria, você tem que ter plantado lá no passado para manter o seu padrão de vida. Porque, como você viu lá no começo no gráfico, vai chegar um momento que você vai se aposentar. E quanto maior a sua renda, né, quando chega o momento da aposentadoria, o impacto vai ser maior. Porque imagina que você ganhava, sei lá, seus 15 mil reais, quando você se aposenta, você não tem mais essa renda. Existe um teto hoje no INSS, né, para você receber uma aposentadoria e que não vai chegar nesse valor. E você vai ver a sua renda de um mês para o outro ali derretendo. E se você não se programou, não se planejou, não investiu, não teve uma previdência, você vai sentir esse baque, né? Você vai ter que fazer os desinvestimentos, né? Por que naquele gráfico lá a gente fala do desinvestimento, né? Às vezes, tudo que você construiu de patrimônio, seu padrão de vida, você vai ter que começar a se desfazer dele para poder bancar o seu padrão de vida, né? Ou para poder bancar ali a sua não capacidade de se planejar. Algumas pessoas têm que continuar trabalhando, né, para poder gerar renda e tudo mais. Então, o que é importante aqui, né? Você precisa ser muito realista nessa questão das despesas, com o padrão de vida que você deseja manter. Tem que pensar nisso. Quantos filhos você vai querer ter, né? Os gastos que você vai ter com isso, até ver lá, dar uma consultada com o INSS para ver essa questão da aposentadoria, para você já se programar, né? E a gente passa por reformas aí constantes, é bem provável que esse negócio vai ficar cada vez pior. Então a gente precisa
não ficar na mão desse governo, né? Não ficar na mão do INSS. A gente tem que construir a nossa própria. Se a gente conseguir a nossa própria, através da nossa capacidade de se planejar financeiramente, ótimo, né? E aí o que vier é lucro. Como ideias aqui, né? As suas despesas com saúde vão aumentar na sua fase de aposentadoria, então vai chegando a idade, esse seu custo vai aumentar, você tem que levar isso em consideração. A expectativa de vida dos brasileiros estão aumentando, né? Então, daqui a alguns anos vai ser bem comum a gente ver pessoas chegando aos seus 90, 95 anos. E, cara, isso me preocupa demais, né? Eu me preocupo muito para chegar nessa fase, se a gente chegar nessa faixa etária, que a gente tenha capacidade de se manter e não dar trabalho para as pessoas ali que estão ao nosso redor, né? Pensar muito no efeito da inflação também. Aqui já fica uma ideia de pensar em investir em ativos atrelados à inflação também, né? Porque a gente tem, principalmente no Brasil, a gente tem inflação disparando. Se a gente tem investimentos ali como Tesouro IPCA, ele vai acompanhar a inflação junto com a gente e vai evitar que a gente tenha essa perda do poder de compra, né? Se a gente tem ativos atrelados à inflação. E pensando realmente para sua aposentadoria a longo prazo, leve em consideração o investimento em ações, né? Porque quando você tem um horizonte aí de 10 anos para frente, o investimento em ações ele costuma ser bem rentável quando você monta uma carteira diversificada. Pensando para aposentadoria, investimento em ações é uma boa. Só tem que tomar cuidado com os riscos ali, né? Não ficar muito concentrado, mas vale a ideia aqui. E para pensar dentro dessa questão de se planejar para o futuro, né? Eu deixo algumas perguntas aqui para vocês. Se você decidisse parar de trabalhar hoje, qual montante de recurso você teria disponível? Por quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida, né? Com que idade você pretende se aposentar? Isso é importante também. Vocês já fizeram já parou para fazer essa análise? Com que idade você pretende se aposentar? Os seus planos para aposentadoria? Como você vai fazer para conquistar? Onde investir os recursos dessa reserva para aposentadoria? Tudo isso são frases que você deveria responder ou pelo menos já começar a pensar. Isso enquanto dá tempo da gente se planejar e agir e fazer alguma coisa agora. Bom, vamos para o próximo passo aqui, que seria o passo 5. Deixa eu ver se vai passar aqui. Passou. Passo 5. Organize seus objetivos e sonhos. Bom, a gente tem objetivos de curto, médio e longo prazo, então o ideal aqui que a gente, nessa etapa de planejamento financeiro, que a gente crie uma lista, né, com a relação desses objetivos, os prazos, custos, as reservas para atingir cada um deles. É importante que a gente tenha isso documentado, anotado, né? Listar os objetivos, pode ser a compra, a reforma de um imóvel, uma viagem, troca ou compra de um carro, e estimar o valor para a conquista desses objetivos e o prazo, né? E a reserva que você vai precisar acumular para poder conquistar. E aí o que é importante aqui nesse ponto é sempre lembrar da inflação, principalmente quando a gente está olhando para o médio e longo prazo. É importante que você tenha esteja investindo em ativos que vão render acima da inflação para aumentar o seu poder de compra, né? Se você ficar ali só com o dinheiro na poupança, você vai ficar perdendo para a inflação e não é legal, porque o seu poder de compra tá diminuindo e você tem opções melhores para investir o seu dinheiro. E pensar também e ser prudente, né, ao estimar os juros das suas aplicações também. Não dá para fazer simulações com uma rentabilidade alta que talvez você acabe se frustrando ali. Então faça coisas que sejam mais
estejam mais no dia a dia ali. Vamos lá, para pensar. Para pensar, dentro de organizar os seus objetivos e sonhos aqui. O que você planejou ali está de acordo com o seu fluxo de caixa atual? Então você tem grana disponível para realizar tudo isso que você documentou? Tem alguma coisa que você abriria a mão de alguma despesa para poder incluir, né, nesse seu objetivo que você quer realizar? Qual que é a prioridade, né, de cada um deles? Então é importante que você pense nisso. Se você está disposto a abrir mão de alguma coisa para poder realizar algum dos seus objetivos, que seja mais prioridade. Bom, passo 6 agora, junte todas as peças. Então, se você já passou por todos esses passos, você já tem seu fluxo de caixa, o balanço patrimonial e mostra a sua situação financeira ali. Se você está deficitário ou você está superavitário, está sobrando grana, não está? E aí chega a hora de você dar o último passo nessa preparação do seu planejamento financeiro, né? Então, o que seria? É criar o seu orçamento doméstico, né? O que seria? Você estimar as suas receitas e despesas relativas a um período futuro. O orçamento doméstico seria você ter esse documento que demonstra ali a sua estimativa de renda e os gastos da família e do casal para os períodos seguintes, né? E o que seria importante nesse momento? Você projetar suas rendas futuras, sempre lembrar da inflação, fazer esse acompanhamento aí de tempos em tempos, não se desviar do que você programou, sempre fazer os ajustes necessários quando você sair fora da rota, ter um diálogo aberto com a sua família sobre o seu orçamento, isso é importante para todo mundo caminhar junto, principalmente casais aí que têm objetivos financeiros. Às vezes um está pensando em trocar de carro, o outro está pensando em reformar a casa, e aí começam as brigas e discussões, né? É bem comum isso, inclusive eu vejo nas mentorias financeiras que eu acabo fazendo aí com casais. Como ideias aqui para esse ponto, sempre você para o ano, por exemplo, o ano corrente e o próximo ano, manter o seu orçamento doméstico fazendo uma análise mensal, né, que fica melhor para você fazer o acompanhamento, identificar possíveis economias, por exemplo, nas suas contas de água, luz, telefone, TV, o que você poderia já avaliar para reduzir dentro do ano, né? Não comprar por impulso, ter metas para comprar de itens essenciais, né, alimentação, moradia. Se programe para comprar as coisas que não são essenciais, né, para se adequar no seu orçamento, né, e ter paciência, né, evitar compra parcelada, financiamentos desnecessários, né, pagar juros é uma despesa a mais que vai tirar o seu poder de investimento, e isso vai acabar dificultando que as famílias ali consigam ter um orçamento planejado, né. E para pensar, nesse caso, o que eu trouxe aqui de perguntas, né, para você refletir? As receitas aí que você estimou são suficientes para os gastos que vocês vão ter? O que você pode fazer para incluir no seu orçamento, né, as reservas de emergência, de aposentadoria e para outros objetivos, né? Você tem que ter grana para essas reservas, emergência, aposentadoria e para os objetivos aí de curto e médio prazo. E só então, recapitulando então tudo isso que a gente viu, né, eu acredito muito que se você segue esses passos, se você anota, planeja, você tem um poderoso aliado aí para atingir os seus objetivos, né, e fazer um bom planejamento financeiro. Só que de nada adianta você só consumir ali conteúdo e não colocar em prática. Você precisa perseverar e ter paciência, né? Perseverar para seguir os seus planos, atingir suas metas, ter paciência, né? Aguardar os prazos necessários, né? Não tem jeito, a gente precisa ser paciente ali. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai
conquistar os nossos objetivos. Reserva de emergência tem que estar no investimento de baixo risco para você conseguir resgatar com facilidade. Acho que é isso. Bom, sobre as suas conquistas, né? O investimento, os seus investimentos têm que estar adequados de acordo com os seus prazos, né, para atingir o objetivo. Então, tem que ser feita uma análise individual, assim, não existe uma regra de bolso para cada pessoa. Então, a gente precisa avaliar caso a caso a situação familiar da pessoa para poder direcionar, né, qual seria o melhor investimento para você. Bom, o assunto de hoje era esse. Gostaria de agradecer a vocês que me acompanharam aqui nessa live de número 3 de planejamento financeiro. Se ficou alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha lá de perguntas no Instagram, pode me pedir lá. Eu tenho algumas planilhas também de planejamento financeiro para você fazer esse controle aí mensal das suas despesas. Se vocês quiserem também, me peçam lá no Instagram que eu mando essa planilha do controle financeiro para vocês, tá ok? Vou encerrar aqui. Eu não consigo... Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui. Rodrigo. O ideal é se planejar para viver até os 90? Olha... se a gente puder... o ideal é que a gente consiga deixar até um patrimônio para sucessão, né? Que a gente não tem essa mentalidade. Eu, por exemplo, não gostaria de me planejar para consumir todo o meu patrimônio. Por exemplo, eu vou me planejar para viver até os 100 anos e chegar nos 100 anos ali, todo o patrimônio que eu construí virou pó. Eu tenho comigo assim que eu gostaria de fazer um planejamento sucessório ali, de ter um patrimônio e que ele não decline ali quando chegar o momento da aposentadoria, pelo contrário, que ele continue crescendo e que as gerações aí que venham depois de mim, que eles consigam dar andamento nesse negócio e crescer cada vez mais, que isso é muito difícil de a gente ver no Brasil, né? Esse plano sucessório e essa construção de patrimônio, né, que vem de geração para geração. Então a gente precisa dar o start ali, né? Ser o primeiro a iniciar esse processo. Então, é isso. Bom, vou encerrar aqui, pessoal. Valeu, muito obrigado e até terça-feira que vem com mais uma